Olá, paz a todos, sejam bem-vindos. Vamos agora tirar um pouquinho a máscara. Já fizemos os procedimentos, né? Normal aqui de higienização, todos os cuidados. Estamos aqui, né, com a nossa amiga Marilda Leal, do canal Tia Marilda, né? É um prazer imenso estar recebendo ela aqui para nosso quadro, né, Maná Eterno. Nós vamos falar sobre a importância das crianças no reino de Deus. Ela sempre foi uma pessoa que trabalhou a vida inteira com crianças, tanto no meio secular quanto no meio evangélico. Ótimo, minhas crianças foram criadas e ensinadas a palavra do Senhor através da vida dela na igreja, algo que tanto também no meio secular, algo que eu agradeço a Deus por Deus ter colocado essa irmã na nossa vida, né? Na vida das minhas crianças. Marilda, seja bem-vinda. Presente seu canal aí, fica à vontade. Obrigada, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos felizes, honrados pelo convite. A amizade, né, vem de Cristo e é através de Cristo e para Cristo que a gente vive, que a gente está aqui. E crianças, como o Jean falou, é o meu trabalho desde que eu comecei a adolescência, né? Acabei a parte infantil de classe, na adolescência já comecei a assumir, foi lá na igreja, trabalhando com criança, que a profissão da parte secular surgiu, né? Amém. E faz com maestria, né? Isso aqui ninguém pode negar, tanto de um lado quanto do outro, como diz a palavra, né? Faz como ao Senhor, né? Seja na parte secular, muito mais ainda, ou igualmente na parte evangélica, né? Cristã. Bom, nosso tema é devido ao seu canal. Como surgiu a ideia do seu canal Tia Marilda? É um sucesso na internet, nas redes sociais, né? As crianças acompanham, então tem uma equipe, né? Uma equipe toda envolvida no canal Tia Marilda, está no YouTube também, né? Tá, tem pessoas que não tinham o Face e queriam assistir, então a gente acabou jogando para o YouTube também. Ah, que legal. Facebook, YouTube, tem mais alguma? Não, por enquanto, nessas duas redes. Bom, Tia Marilda, como surgiu o canal? Como é que foi essa ideia? Então, a ideia não foi da Tia Marilda. Quem tem a Tia Marilda no Face sabe que a Tia Marilda não coloca quase nada sobre a pessoa Marilda, né? Mas a escola fechou por causa da situação que a gente está passando, e pediram para eu fazer uma chamada, que seriam colocadas algumas atividades para as crianças do pré-escolar, que esse ano eu estava trabalhando com o prézinho. E eu tinha feito a chamada. A minha irmã, que está trabalhando com crianças na igreja dela, conversando com a outra irmã, Lenice, conversando com Leonice, a Leonice sugeriu, dá aulinha pela internet, dá aulinha. E aí a Lenice, não, eu não consigo. Marilda consegue, quer ver só? E me chamou só para confirmar. Marilda, você não faria? Claro, faria, numa boa. Leonice, mais do que depressa, já confabulou lá com a família, jogou para a família Santos, onde a gente tem os primos. A Fernanda adorou a ideia, porque eles têm filhos pequenos, né? Leonícia tem o Ian, Fernanda tem Maria Cecília e o Pedro Rodrigo. E Fernanda, assim, num passe de segundos, já marcou reunião, já elaborou tudo como tinha que ser feito. E quando passaram para mim, eu falei, gente, calma, não é assim. Mês que vem não. A gente já está preparando, você já começa essa semana. Então, na segunda estava tudo amarrado e na terça a gente começou a gravar, e a gente estava chegando perto da Páscoa, a gente começou então a fazer, e tudo isso porque estava todo mundo sem ir à igreja, né? E as crianças principalmente, porque a gente já estava tendo algumas pessoas fazendo cultos, né, para adultos, e Lenice, minha irmã, no caso, estava preparando material para as crianças. Então são poucas as igrejas que tiveram essa preocupação, essa visão de fazer algo específico para as crianças. Então a gente, como estava perto da Páscoa, eu que já não gosto de falar, né? No primeiro dia, então foi 1 hora, foi cansativa a peça.
Não para mim, que já falo pra caramba, mas para as crianças, né? E a gente fez uma semana inteira, né, dando aula, depois a gente começou a organizar, e então hoje é segunda, quarta e sexta com as aulas das histórias da Bíblia, a gente está nas parábolas, a gente primeiro fez a Páscoa, agora a gente está nas parábolas, e terça e quinta a gente faz atividades extras. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta de atividade direta? E agora a gente foi convidado, né, para participar também aos sábados, no Búzios Gospel Tube. Aos sábados a gente também tem um programa com eles às 18 horas também. Que maravilha, viu? Incansável essa menina. De segunda a sábado agora. E o domingo do Senhor. Amém. Mas lembrando que é uma sugestão aos pais, porque a responsabilidade de educar os filhos no caminho do Senhor são dos pais. Sim. Né? Então é só, o nosso canal é mais uma das ferramentas, um suporte para os pais, né, que têm a responsabilidade no Senhor de educar os seus filhos. A gente está ali para ser um auxílio, só mais uma das ferramentas que os pais podem usar, não deixando nunca de esquecer que a Bíblia é a base. E para ser bem atual, né, o canal dela viralizou. Viralizou, né? Estamos aí nessa pandemia desse vírus aí, então estou usando essa palavra junto aí. Bom, mas essa sua ideia de vocês, né, no caso, de fazer esse suporte para as crianças, isso já é praticamente só uma extensão agora nas redes sociais do que você já sempre fez, né? Na salinha, no caso, as salinhas, na verdade, estávamos conversando um pouquinho antes aqui, que elas surgiram com mais força agora para as crianças, como as igrejas que, né, montaram. Já tinha lá no nosso tempo alguma coisa, né? Bem começando ali as salinhas, né? Sim, na época que eu era criança, ele não lembra da salinha, mas tinha salinha. Eu acho que eu não via muito. A tia Malena, geralmente era a tia Malena a responsável pelas crianças. É claro que tinha uma escala, mas a minha lembrança é sempre da tia Malena, que reunia as crianças lá atrás, né? E a gente tinha as histórias que eram contadas para a gente enquanto acontecia o culto, mas não nesse formato que se tem hoje, né? Isso era aí, uma estrutura diferente. Eu creio que a mentalidade sempre tem que ser não de que para não atrapalhar o culto dos adultos, mas para dar uma atenção às crianças, fazer um culto no formato da mentalidade delas. Não é esse o intuito da salinha, ou deve ser, pelo menos? O que as pessoas precisam entender é que as crianças são importantes, tanto que elas não foram citadas só por Jesus no Novo Testamento. A responsabilidade pelas crianças já foi passada lá no Antigo Testamento, quando lá em Deuteronômio é dada a responsabilidade aos pais de estarem ensinando tudo que eles passaram aos filhos para que isso pudesse ser lembrado sempre, ou seja, aquelas crianças, ela um dia seria adulto, então ela já teria que ser educada no caminho do Senhor, ela já teria que ser educada sobre os ensinamentos de tudo que eles passaram, né? Então, infelizmente, algumas pessoas acham que criança atrapalha e que tem que ser, infelizmente, jogadas lá. Então, sem planejamento, sem organização, de qualquer jeito, em qualquer lugar, infelizmente acontece, né? Então, cabe a cada um ter a consciência e tentar trazer a memória quando foi criança, o que passou, o que gostava, o que não gostava, por que dava certo, o que não dava, né? Mas eu posso dizer aqui de carteirinha, vamos colocar assim, né, que meus filhos foram criados na escola dominical com ela, dando as aulas para meus filhos e para outras crianças. Então, eu acompanhei e acompanho, porque a conheço já desde criança, né? O interesse, né? Como posso falar? A dedicação que ela tem em não tratar as crianças como uma sobra do culto dos adultos. Nunca foi assim. Sempre foi mesmo para dar uma atenção especial para que possa baixar ao nível da criança para ensinar as histórias bíblicas, né? E Deuteronômio vai nos dizer para que a gente possa incutir, né? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, colocar nos umbrais da porta para que as crianças e toda a família possam conhecer a palavra
do Senhor, né? E essa é uma das ideias que a gente tem no canal, que a gente coloca o versículo que fica durante toda a semana e a gente pede para que seja lido com as crianças o versículo de manhã, à tarde e à noite às 18 horas no horário do canal. Ah, que bom, maravilha então. Então, como o título, né, tá hoje a valorização, né, das crianças no reino, a importância que a igreja deveria dar. Você acha que a igreja tem dado essa devida importância às crianças, o devido respeito à condição dela? Porque outras religiões, eu aproveito aqui para falar, dão muita importância às crianças. Porque elas entenderam que se ensinar quando pequeno, quando adulto vai ficar difícil de tirar da mente. E nós que temos o Deus verdadeiro, o que deveríamos fazer mais do que isso, né? Então, você acha que a igreja hoje dá essa devida importância de ensinar a palavra para a criança como deveria ser? Bem, eu vejo que existem, dentro da mesma igreja, grupos que conseguiram entender e respeitam e entendem a criança, e existem ainda aquelas pessoas que não valorizam. Por exemplo, no canal, a gente, além de ter pensado nas crianças, a gente formou um grupo de intercessores pelas crianças. A gente tem um grupo no WhatsApp, que são pessoas que integraram-se a nós para estarem orando pelas crianças. Então, todas as crianças que entram, deixam o nome, que a gente tem um local lá na página para você entrar, deixar o nome, a data de nascimento, e esse grupo ora pelas crianças. Inclusive, quando a gente foi convidado para vir, eu passei para o grupo de intercessores, olha, nós recebemos o convite, e em todas as situações que nós temos, a gente tem um grupo orando. Então, as pessoas, quando tem uma situação, tem uma pessoa que, olha, eu tenho uma criança que está passando por tal situação, vai lá e coloca no grupo. Então, a gente tem, graças a Deus, um grupo de pessoas que veem crianças com essa valorização que ela tem que ter. Infelizmente, nem todas, e dentro da mesma igreja, né? Então, cabe quem tem esse chamado de Deus estar à frente, lutando pelo ministério que Deus colocou na sua vida, que é atender e valorizar a criança, entendendo a importância que ela tem no reino. Não é só para você se tornar como uma criança, mas saber que a criança é alguém que vai um dia, e não é um dia longe, é assim que ela aprende, levar o evangelho de Deus, porque ela consegue falar sem vergonha nenhuma a palavra de Deus, coisa que adulto trava um pouco. Trava. Criança fala naturalmente. Quando você falou que rapidamente, não precisa nem chegar à idade tão adulta, porque a adolescência é onde às vezes desviam, né? Acabam afastando-se do evangelho. Quando tem então esse tratamento, quando tem essa base, facilita para a criança continuar e o espírito ir tratando, né? Sim, eu até creio que a criança que passa, eu sou um exemplo de criança que foi para a escola dominical sem pai e sem mãe, sem pai e mãe levando, tá, gente? A escola dominical. Meus pais nunca me proibiram e sempre permitiram. Eu fui sozinha, depois eu fui levando minhas irmãs, depois alguns primos. Então, assim, a criança tem valor. Eu sou um exemplo disso. Eu acho que por isso eu tenho tanto amor ao estudo da palavra de Deus em relação à criança. Seja onde for, seja dentro da igreja, seja no canal, seja na escola secular, esse amor Deus colocou no meu coração e eu sinto, porque foi algo que aconteceu em mim. Eu sou um exemplo vivo de que escola dominical é a base e ela consegue trazer muitas outras crianças, né? Primeiro fui eu, depois eu e minhas irmãs, depois primos. E assim, graças a Deus, a família pode não ser porque eu convidei, mas a semente foi lançada e Deus foi trabalhando e outras pessoas já começaram a orar, né? E Deus atinge pessoas de maneira diferente. O Ministério Infantil, que eu não sei se ele é relativamente novo, se já tem, você tem ideia, se já tem muitos anos, na nossa época de criança já tinha a nomenclatura Ministério Infantil, ou isso é mais novo? Não, isso é mais novo. Quando eu já comecei a trabalhar com crianças, na verdade, a gente tinha a escola dominical, mas à noite, Ministério Infantil, alguma coisa para fazer com as crianças, era sempre a base, a escola dominical. A escola dominical que sempre foi a que puxou todas as atividades feitas à noite, Dia das Crianças, qualquer situação que envolvia a criança, geralmente era puxado pela escola dominical. Pelo menos a noite foi mais uma extensão da escola dominical, é isso? Sim.
Começou com quem já trabalhava com criança na escola dominical, começou a organizar esse espaço à noite. Aí, como organização maior, mais para frente que acabou acontecendo. E com certeza você vê que eu vejo que isso fez muita diferença na vida das crianças, né? Esse ensinamento de ter essa salinha. Porque é chamado de salinha ou de cultinho, né? É um modo carinhoso, né, de falar, mas que tem uma importância enorme, né, para as crianças. Meus filhos, por exemplo, eu nunca canso de dizer isso, que eles até hoje, eles gostam de ter a salinha, porque é a linguagem deles. É a linguagem deles. E às vezes a gente percebe que o local, o espaço físico reservado, não tenha lá aquele devido, né, a atenção devida que deveria ter. A valorização que deveria ter. A valorização, verdade, verdade. Sim, tem crianças que, assim que chegam, perguntam, vai ter salinha? Porque é o espaço que elas identificam como delas. Porque, infelizmente, os cultos não são feitos. Algumas igrejas aqui eu vejo as crianças participando, dirigindo louvor, tendo oportunidade de palavra. Aqui as crianças têm, na Nova Sião. Mas são poucas as igrejas onde a criança realmente participa do culto. Então, se ela entra num ambiente onde só tem adultos falando, onde só tem linguagens que ela não é alcançada. Falando nisso, no canal, a gente já conseguiu perceber, às vezes parece que só tem 5, 6 pessoas assistindo, né? A gente no finalzinho dá os beijinhos dos participantes que deixaram os nomes ou que fizeram algum comentário. Mas a gente já descobriu vários adultos que não têm crianças e que estão acompanhando o canal porque a linguagem é acessível, a linguagem é de fácil acesso a adultos que não vão à igreja, adultos que não têm criança. Então, criança precisa se sentir acolhida. Se ela vai a um ambiente onde ela sabe que tem um espaço para ela quer estar lá. Sente à vontade, né? Ela se sente valorizada e ela quer estar lá. Se ela vai a uma igreja onde ela pode dirigir louvor, onde ela pode dar uma palavra, onde ela pode orar, ela se sente valorizada e ela quer estar lá. E essa salinha, quando acontece, pode não ter no tempo maior, mas tem um espaço, uma salinha, onde elas têm a oportunidade de fazer isso, então elas querem ir. Ainda mais que igreja, né, irmãos? De um modo geral, para a criança, ela pode se tornar chato se a linguagem não for a linguagem delas. Nós temos que perceber isso. Uma criança não pode ver um filme de adulto. No caso, o mundo já percebeu isso e fizeram desenhos. Fizeram, né, material infantil para as crianças, para atrair as crianças. Então, é uma dica que a igreja acordou um pouco tarde, né? Agora, mas antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca, é verdade. Agora pode ser que já tem bastante gente, né, fazendo isso, bastante gente acordada aí, vamos dizer assim, e fazendo. Agora, uma outra questão existem as professoras, né, que vão lidar com as crianças ali, que nem sempre são professoras mesmo formadas, são pessoas que se colocam à disposição, são chamadas de tias, de professoras, né, ali na salinha. Agora, existe algumas pessoas alguns pais que acabam confundindo um pouco e entendendo que elas são babás das suas crianças, que tem que chegar lá e joga as crianças e não faz o devido valor à própria professora em si, porque a professora não pode também estar ali para educar o filho, né, de outros pais. Ela está ali para dar um outro suporte, um suporte espiritual na palavra do Senhor. Mas às vezes pode passar uma ideia, os pais podem passar uma ideia de que as professoras são babás. É possível que isso aconteça? Se é possível. Já vi tudo. Desculpa, mas isso é o que acontece. Infelizmente, principalmente se os pais não têm domínio sobre os filhos. Eu, infelizmente, sou uma pessoa mal criada, né? Não, fui muito bem criada pela minha avó e pelo meu avô. Só não aprendeu direito, foi isso? Não, eu aprendi muito direito. Aprendi a falar o que tem que ser dito. E aí, por conta disso, né, algumas pessoas fogem... Não gostam de ouvir muito a verdade. Porque o que acontece é o seguinte, você tem que ensinar a educar seus filhos em casa. Sim. Meu filho sempre foi esperto, inteligente e ágil, né? Todo mundo entendeu, né? Só que, graças a Deus, fora de casa, ele nunca deu trabalho. Sempre recebia elogios. Mas, infelizmente, alguns pais querem se livrar dos filhos. Não educam
e ainda querem se livrar. Então, o que geralmente acontece? O portão da igreja já soltou a criança. Tipo, agora você... É da babá. É da babá. Ou até o horário que acontecer, porque geralmente as aulinhas acontecem na hora da pregação, para a linguagem ser mais acessível. E a criança fica solta pelo pátio, fazendo o que quer e o que não quer. A mãe não vê, o pai não vê, ninguém chama atenção, ninguém educa. Fala com o responsável da igreja, como se o responsável pela igreja fosse o responsável pela educação da criança. E não é. E aí, o que acontece? A professora que está ali para passar o material que ela preparou, porque a gente prepara as músicas, a palavra que vai ser ministrada, né, como que a gente vai conduzir o material. Se ela já começa a ter que cuidar da criança antes da aula, quando ela chega na aula já está estimulada. Se a criança é uma criança que faz malcriação e você não é minha mãe, você não é meu pai, né? Eu já botei criança de volta para o responsável. Eu já deixei de ir lá para a salinha, porque a regra era as crianças estarem dentro da igreja até o horário da salinha, e os pais simplesmente deixaram solto. Quando perguntaram, vai ter salinha? Não, não vai ter salinha, porque a regra é primeiro estar aqui dentro. E aí você achar até ruim, mas assim, infelizmente, muitas pessoas que vão por amor trabalhar, acabam desanimando e aos poucos tendo uma ou outra desculpa até sair. Porque não é valorizada, ela não é valorizada, primeiro, pelos pais. Porque se fosse valorizada pelos pais, as crianças não fariam o que fazem. E por não ser valorizada pelos pais, muitas crianças acabam não valorizando também. Claro. Né? E a própria igreja em si, porque a própria igreja tinha que abraçar a criança, a própria igreja tinha que acolher a criança, fazer com que a criança sentasse ao lado, participasse. Se a igreja fosse uma igreja que atraísse a criança, ela ia desejar estar lá dentro. E não do lado de fora correndo, brincando. Claro. E se os próprios pais fossem até o pátio e deixassem elas sentadas, eu lembro, me marcou, e eu fiz isso com os meus filhos, Sebastião e Penha, pais de Mateus, Marcelo e Maicon. Eles ficavam do lado e eu falava, quando eu tiver filhos eu vou fazer exatamente isso. E quando eu tive Sara e Miguel é esperto, inteligente e ágil, né? Eu ficava sentada com ele no chão, lá no final, né? Ele com o brinquedinho dele, mas dentro da igreja. Nunca fui lá para fora. Porque Miguel, muito agitado. Mas eu ficava do lado dele, mas não deixava correndo. E os pais não querem isso. A partir dali. É ali, é dentro. A gente está indo para a igreja. Aí teve uma fase que eu não fui. Não sei se foi quando ele tinha 3 ou 4 anos, que a eletricidade estava demais. Não, porque a igreja não é lugar para as crianças ficarem correndo. Não é. Se você ensina a criança que ali é lugar de louvor e adoração, ele vai aprender que ali é lugar de louvor e adoração. Não é lugar de correr, brincar. Tem a hora de correr, tem a hora de brincar? Tem. E criança precisa correr, criança precisa brincar, precisa. Durante o momento de aulinha, você faz o momento de pintar, o momento de cantar, o momento de palavra, mas você também precisa ter um momento de brincadeira. No canal a gente também tem um momento que a gente faz alguma atividade concreta com as crianças, geralmente, e é porque a criança precisa disso. Sim. Você precisa entender as etapas que as crianças têm, o tempo que ela precisa. Se você não ensina teu filho, e toda criança aprende. Meu filho é um exemplo disso. Sabe? Dizer assim, ela faz isso porque os delas são calmos. Não, Sara era uma princesinha educadinha, dava até nervoso, porque eu sou educada. Né? Eu sou elétrica, então eu ficava assim mesmo, Sara toda educadinha, toda princesinha. Agora Miguel já veio, dá pra virar. Então, faz isso porque os delas são calmos. Não, os delas são calmos porque eu olhava assim, em casa a gente resolve. Né? Mas os pais não querem resolver. Não querem. E hoje, será que eles estão vendo, porque as crianças estão em casa, né? Estão 24 horas vendo quem são os filhos que eles criaram, né? Acabou que a pandemia agora faz os pais, porque talvez alguns pais estejam... Fazem não, tem muitas crianças correndo pela rua, tá? Não é, né? É verdade. Talvez alguns pais estejam desejando que a escola volte, mas não porque quer que o seu filho seja educado, mas porque não aguenta o filho dentro de casa. Então, que educação é essa que você ou que eu estou dando ao meu filho, que agora eu quero que ele esteja mais na rua do que em casa, né? Então, é isso que as professoras de escola dominical,
da salinha à noite, elas passam por essa situação e fica uma situação, às vezes, muito constrangedora da professora para com o responsável pela igreja. Porque, às vezes, não quer ficar uma situação mal com os pais, que são também da igreja, que vão da igreja, vão falar com o filho vai reclamar com o pai vai falar com o pastor, e o pastor vai falar com o líder do ministério, aquele giro, mas, na verdade, bastava só dar a liberdade para a professora corrigir. Na hora ali, não ensinar a educar, nada disso, mas corrigir no devido, né, padrão da salinha. Se os próprios pais fossem um pouco mais rígidos, mais firmes, né? Se tivessem educado exatamente como precisa ser, nem precisava tanto, né? Porque na escola secular, me lembrei de uma situação, eu tinha uma criança que, quando ele aprontava, eu dizia, eu vou ter que conversar com a mãe. Ele já ficava, não vou fazer mais. Então era sinal que a mãe corrigia quando ele aprontava alguma coisa e ela recebia alguma reclamação. E não era a correção de apanhar, porque não era isso. Ela tirava coisas que ele gostava. Então, a gente tem que buscar sabedoria em Deus. Deus dá sabedoria e estratégia de como a gente deve fazer. Deus dá. Eu falo isso porque eu tive um inteligente esperto. Deus dava sabedoria e estratégia de como ser como Ele é. Porque você tem que saber corrigir sem fazer com que Deus seja o culpado. Você não pode fazer a correção dizendo que Deus vai te castigar, porque Deus vai... Não, Deus é amor. Exatamente. Ele ama tanto a gente, tanto que cuida da gente. Amém. Então a gente tem que buscar em Deus qual é a estratégia para usar com cada criança, cada filho. É igual, talvez muitos têm medo de médico por causa disso, né? Vou levar para o médico, dar injeção, ou vou chamar o policial, aí, né? Acaba criando medo. Né? Você, em vez de ter a autoridade, você joga a autoridade para outra pessoa. E ainda joga a autoridade passando medo. Passando medo. Bom, nós estamos já chegando, caminhando para o nosso finalzinho, mas tem uma última questão aqui que eu anotei, que é: para uma criança se manter interessada em conhecer mais das coisas de Deus, basta o tempo na salinha ou os pais também têm parte nessa responsabilidade? Bem, essa situação que a gente está vivendo agora, de não poder ir à igreja, não ter a salinha, como que fica? Se vai que, não sei, dure 1 ano, 2 anos, 3 anos, seus filhos vão deixar de conhecer a Jesus? Exatamente. Né? Então, a responsabilidade, como eu comecei falando, é dos pais, é nossa. Deus deu os filhos a gente. É importante a gente estar na igreja, estar em comunhão, porque um ajuda o outro em oração, né? Porque um ajuda o outro em atividades. Agora, a gente ajuda um ao outro para poder ajudar quem precisa. Agora, a responsabilidade de conhecer a palavra, de adorar a Deus, o temor a Deus, não é da igreja. Essa responsabilidade é nossa. Então, é isso que eu falei, o canal da Tia Marilda é só mais uma das ferramentas, é só mais uma sugestão do que a gente pode fazer em casa. Por exemplo, o Lian, né? Porque eu digo que se Lian e Maria Cecília não assistirem, que são os filhos de Fernanda, os filhos da equipe de Fernanda e de Leonícia, eu brigo. Porque ninguém vai assistir, mas os dois têm que assistir. Por quê? Porque elas me usaram como ferramenta, né? A gente é uma ferramenta. Tá na hora da linha. A gente fez até uma das atividades, um relógio, tem lá no canal de atividades, o horário para cada coisa e o horário de ler a Bíblia, o horário de fazer atividade. Então, a responsabilidade é dos pais. Então, se essa pandemia durar 2, 3, 4, 5 anos, seus filhos nunca vão conhecer a palavra. Então, você tem que pedir a Deus sabedoria de como levar a palavra aos seus filhos, de como ensinar. Eu não levo jeito. Se você não leva jeito, vamos abrir aí a internet. Tem várias hoje opções, Bíblias das mais diversas, Bíblias ilustradas, Bíblias onde a criança usa os personagens para andar pelo livro, jogos educativos. A gente no canal colocou muitos jogos, a cada atividade a gente tem. Terça e quinta são dias de atividades, então são onde as crianças elaboram. E durante as histórias a gente também tenta fazer algo que as crianças possam fazer junto. Então, se te falta paciência, se te falta sabedoria, se te falta... Peça a Deus que Deus dá. Deus, gente, Ele te deu filho.
Ele vai te capacitar. Amém. Ele E te como deu diz, filho. os filhos são herança do Senhor, né? Deus não vai dar uma herança que não seja boa. Para cuidar. Ah, né? a criança é da pá virada. Deus colocou lá em Provérbios, né, que a varinha, né, ela corrige. Serve, né? Não pode, gente, não vem com essa história que o ECA veio para acabar a educação, que é mentira. Quem não educa o filho usa o ECA como desculpa. Porque lá só dá orientações. Você está dentro da sua casa. E você não precisa agredir. O ECA, só para poder dizer, o ECA seria as pessoas que... Estatuto da Criança e do Adolescente. Adolescente, tá? Amém. Desculpa. Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a criança está com você dentro da sua casa. E, como eu falei, o meu filho, inteligente, esperto e ágil, eu tirava coisas que ele gostava. Então, você peça a Deus estratégia, Deus dá estratégia. Com certeza. As palavras certas. Deus te dá as palavras certas, mas nunca usamos Deus como um vilão da história. Vilão. Jamais. Deus é amor. Que maravilha, né? Nosso tempo já está chegando ao finalzinho, né? Fico muito feliz. Fizemos um quadro direto. Praticamente eu acho que eu não vou nem editar isso daqui. É uma maravilha essa menina aqui, ó. Fomos liso e solto. Por quê? Porque, né? Ela tem um conhecimento de causa muito aprofundado, como vocês perceberam, e tem amor pelo que faz. Isso é o que mais, realmente, é o mais importa. Então, temos um grupo de intercessores lá orando enquanto a gente está aqui. Ajuda muito, né? Com certeza, isso ajuda muito. Facilita, né, o trabalho a andar. Eu fico muito feliz de ter tido você aqui, ter a honra, né, de ter você como convidada. Aceitou prontamente, né, o convite. Eu fiz esse convite para que ela pudesse realmente divulgar o canal Tia Marilda, porque é um canal muito importante, principalmente agora nesse momento que estamos vivendo, de pandemia, né? Como ela falou, não é algo que vai ser o responsável espiritual pelo meu filho, mas é uma ferramenta que vai ajudar muito nesse momento, né? É só você acessar lá o canal. Ela colocou quais são os dias mesmo? Canal da Tia Marilda, de segunda a sexta. Segunda a sexta. Na página Canal da Tia Marilda. Segunda a sexta. Maravilha. Sendo que segunda, quarta e sexta eu estou lá contando histórias. Terça e quinta a gente só começa com o versículo e logo em seguida tem a atividade extra. E aí tem que estar lá para saber qual vai ser a atividade extra. E o horário? Todos os dias, 18 horas. 18 horas. E aos sábados, agora no canal Búzios Gospel Tube, às 18 horas também, o canal da Tia Marilda está lá. Quanto tempo de... Mais ou menos 30 minutos. 30 minutos. Aí que maravilha. Seu filho pode sair um pouco da Netflix, o meu também saiu um pouco da Netflix, saiu um pouco de historinhas outras que não teria problema deles assistirem, né? O que eles já fazem ilicitamente, mas tirar também um tempo para investir na vida espiritual deles mesmos. Isso são os pais que vão colocar isso para os filhos, né? Uma criança mesmo não vai falar, agora vou deixar de assistir o desenho tal para ver o canal ali evangélico, né? Por melhor que seja, os pais têm essa responsabilidade para ensinar os filhos, né? Colocar os filhos. Inclusive, eu tenho que fazer mais isso com o canal da Tia Marilda. Eles já assistem, mas eu tenho que incentivá-los mais ainda, né? A gente incentiva aqui a assistir os desenhos bíblicos. Você sempre passou lá, né? As atividades e os materiais, né? Inclusive hoje tem muito material de livros, de Bíblia já formada para criança. Isso é muito importante. Bom, gente, muito bom. Tia Marilda, maravilha. Se quiser dar mais algum recado aí para a gente finalizar, fique à vontade nas suas considerações finais. Agradeço o convite. Aceitei de pronto porque uma das coisas que eu sempre acreditei que Deus não te dá nenhum dom para ficar guardado, escondido. Como eu falei, sobre mim, no meu Face pessoal, não tem nada. Mas é a Tia Marilda que está aqui, mas é o instrumento do Senhor. Então, para servir ao Senhor, a gente não pode permitir que a vergonha seja maior. Eu já sou sem vergonha mesmo, né? Sem vergonha não tenho vergonha, né? Sem a vergonha, né? Então, assim, os filhos são nossos, a responsabilidade é nossa e a sabedoria é Deus quem nos dá. E onde eu quero que meus filhos estejam futuramente?
Então, hoje eu faço com que eles estejam, hoje eu quero que no futuro eles também estejam. E caso eles deem uma escorregada, porque é individual, é pessoal, a palavra foi plantada. E você pode ter certeza que Deus permite que tudo aconteça. E muitas das experiências que nós tivemos, ou que nossos filhos vão ter, é para que Deus possa usá-los futuramente em alguma outra situação. Então, oração é a base. Palavra de Deus é a base. E os filhos são nossa responsabilidade. Amém! Que maravilha, né? Esse canal Maná Eterno está sendo esse quadro, né? No canal Escatologia Princípio do Fim. Esse quadro chamado Maná Eterno, para mim está sendo um prazer, uma experiência nova, né? Sempre tive essa vontade de trazer aqui uns convidados e realmente eu até fiz questão de inaugurar com a minha esposa, né? Para que a gente fizesse a inauguração dentro de casa. Daqui a pouco eu vou trazer meu filho aqui, o meu outro filho pequeno também. De gente... pequeno não tem mais nada. De pequeno não tem mais nada, não está com 12 gigantes. Então, nós vamos... Estou muito feliz, né, por esse quadro. Espero que você tenha gostado, né? Compartilhe, comente aí, se inscreva no canal da Tia Marida, já sou inscrito lá, né? Então, que Deus possa abençoá-lo e que este bate-papo aqui possa servir de bênção para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida do seu e da sua filha. Amém? Que Deus abençoe. Maná Eterno. Tchau, até mais. Paz.